Bom, aluno Lindolor Mais Corrêa Júnior, segundo período de medicina, e eu vou estar falando aí sobre transtorno de personalidade borderline. Transtorno de personalidade são padrões de sentimentos e comportamentos que nós vamos construindo ao longo da vida. A personalidade ela vai sendo construída ao longo da vida, ao longo da nossa infância, adolescência, e ela vai se construindo com os contatos que nós tivemos durante a infância, durante a adolescência, as experiências que nós desenvolvemos, os valores que nós adquirimos, que foram passados para nós. E se essa personalidade construída prejudicar o indivíduo, ele deve, evidentemente, buscar ajuda para identificar qual o transtorno de personalidade que ele tem, qual o transtorno de personalidade existente. E, dentre esses transtornos, existe o transtorno de borderline. Em 1980, a terceira edição do DSM, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, lista o transtorno de personalidade borderline como uma doença diagnosticável pela primeira vez. Então, torna-se uma doença diagnosticável pela primeira vez em 1980 no DSM. No DSM-4, ela já é classificada como um padrão global de instabilidade no relacionamento interpessoal, autoimagem, afetos e impulsividade marcada com o começo no início da idade adulta. Então está aqui a classificação. Quais são os sinais e os sintomas que nós encontramos em pessoas que têm esse transtorno de personalidade? Característica muito marcante é um humor instável. Então são pessoas que têm um humor muito instável, sofrem de uma insegurança muito grande, uma falta de confiança, alta dependência emocional de pessoas em relações, em namoros, em casamento. Apresenta um comportamento muito impulsivo. Esse comportamento impulsivo, né, ele pode ser acompanhado de um comportamento destrutivo, automutilação, por exemplo. Episódios curtos e intensos de ansiedade ou depressão também podem ser apresentados por pessoas que sofrem desse transtorno de personalidade. Dificuldade em controlar as emoções, a pessoa é muito intensa, se entrega muito em tudo que faz, então tem uma grande dificuldade em controlar essas emoções. Comportamento suicida, associado à depressão, então pode em algum momento apresentar a ideia suicida, um comportamento suicida dada a depressão momentânea. Sentimento de incompreensão também é característico. E autoimagem instável. Então, aqui algumas características das pessoas que sofrem desse transtorno de personalidade. De forma resumida, né, os sintomas do transtorno de borderline é a presença de um grande vazio existencial, uma solidão, uma tristeza, uma angústia, impulsividade, auto-boicotar em realizações, medo de rejeição e instabilidade em relações interpessoais. Importante, dado estatístico, o distúrbio atinge 2% da população, sendo desses 2%, 75% mulheres. Então, a maior parte dos atingidos é do sexo feminino. As complicações que esse transtorno traz. Então, o transtorno ele pode prejudicar muitas áreas da vida. Afetar as relações íntimas, relações simples, como trabalho, escola, faculdade, atividades sociais, por exemplo, são muito prejudicadas dado o transtorno de personalidade. Então, perdas de emprego, término de relações como casamentos, são comuns em pessoas que têm o transtorno borderline. E, por conta desses grandes problemas que essa pessoa vai desenvolvendo, ela pode desencadear um quadro de depressão, por exemplo, abuso, tornar-se um dependente químico, abusar de substâncias químicas, álcool, drogas, transtorno de ansiedade também pode surgir e transtornos alimentares também. Lembrando que as taxas de suicídio entre pessoas com o transtorno de personalidade borderline são muito elevadas, tá? São muito elevadas por conta dessa infelicidade, essa série de infelicidades que a pessoa vai tendo por conta da sua personalidade. A origem desse transtorno, o que a gente pode falar sobre a origem? As causas dele não são totalmente compreendidas. A desordem resulta de uma combinação de fatores. Quais são esses fatores? Genéticos. Então, sabe-se que existe uma relação genética. Estudo com gêmeos e famílias sugerem que os transtornos de personalidade podem ser herdados. E não é diferente com o transtorno de borderline. Então, se alguém da família apresenta esse transtorno, pode acontecer de outro
de outra pessoa dessa família apresentar também. Fatores ambientais também são muito relevantes. O borderline ele pode estar associado a uma história de abuso na infância, por exemplo, a negligência de pessoas que cuidariam daquela criança, abandono, por exemplo, abandono de entes queridos, pode também desencadear transtorno borderline. E as anormalidades cerebrais. Então, pesquisas mostram alterações em áreas do cérebro relacionadas à regulação emocional, impulsividade e agressividade. Então, alterações nessas áreas do cérebro desencadeiam borderline. A substância química como a serotonina, que regula o humor, pode não funcionar corretamente em quem apresenta esse transtorno. Pessoas com o transtorno borderline também tendem a possuir, em relação às pessoas que não possuem o transtorno, a amígdala e o hipocampo menor. São duas áreas que se relacionam com a regulação das emoções. O hipocampo, né, é muito importante para o controle da agressividade e impulsividade, que são características marcantes de quem tem o transtorno borderline. Também já foi observado em pessoas que têm o transtorno borderline o córtex órbito-frontal, que tem relação com a percepção das emoções, empatia, controle da impulsividade e habilidades sociais. Também existem alterações no córtex órbito-frontal. Sobre os testes diagnósticos. Então, para diagnosticar se a pessoa tem borderline, ela precisa passar, obviamente, por uma entrevista com um médico ou um profissional da saúde mental. A avaliação psicológica também é muito importante. E esse profissional deve sempre avaliar a história clínica, né, completa, de maneira completa, dessa pessoa que apresenta esse transtorno de personalidade. Para o diagnóstico conclusivo, para chegar à conclusão de que essa pessoa tem o transtorno borderline, pelo menos 5 desses sintomas aqui a pessoa deve apresentar, no mínimo 5. Quais são eles? Medo intenso de abandono, padrão de relacionamento instável, autoimagem ou senso de identidade instável, comportamento impulsivo e autodestrutivo, comportamento suicida ou autolesão, mudança de humor, de largura, sentimentos crônicos de vazio, solidão, angústia, problemas de relacionamento com a raiva, então uma raiva excessiva, períodos de paranoia, perda de contato com a realidade. Detalhe importante é que o diagnóstico ele deve ser realizado em adultos. Afinal, crianças e adolescentes ainda estão com a personalidade em formação. Então, é só em adultos que nós conseguimos chegar à conclusão se tem ou não o transtorno de borderline. E os tratamentos. Quais são os tratamentos para pessoas que sofrem desse transtorno? Psicoterapia de maneira geral. Então, a psicoterapia, ela busca através da conversa, ela tem uma abordagem para o tratamento do transtorno de personalidade borderline e de outras personalidades. Busca o equilíbrio, né, das ações dessa pessoa, orientar ela da melhor maneira possível. Existe uma terapia de comportamento dialética, a DBT, que foi projetada especificamente para o transtorno borderline, que pode ser feita individualmente ou em grupo, e é combinada com exercícios físicos e meditação, para ensinar a pessoa a regular as emoções, a tolerar a angústia dela, os medos, e melhorar as relações dela. Há também a TCC, terapia cognitivo-comportamental, que trabalha com o terapeuta, ele trabalha com um conselheiro de saúde mental da pessoa que tem um transtorno, vai também ajudando ele a controlar as emoções. Há também a terapia de mentalização. Essa terapia, ela, através da conversa, ela ajuda a identificar e separar os sentimentos da pessoa que tem esse transtorno dos sentimentos das pessoas ao seu redor, evidentemente ajudando ela nas relações que ela possui. Medicamentos também são associados às terapias e são importantes. Esses medicamentos eles podem ser direcionados ao transtorno borderline, né, para tentar a cura desse problema e para tratar outros problemas que o transtorno desencadeou, como depressão, impulsividade e ansiedade. Os medicamentos utilizados mais comuns são os antidepressivos, antipsicóticos e anti-ansiedade. Em casos mais extremos, pode acontecer do paciente precisar ser internado, ser hospitalizado, né? Exige um tratamento mais intenso para poder salvar aquela pessoa de uma autoagressão, uma automutilação ou da tentativa de suicídio. Então é isso, esse é o transtorno borderline. Eu agradeço a atenção de todos da Liga. Obrigado.